Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar quais os tipos de sexo e quais destes a Bíblia permite. Então, sobre os tipos de sexo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tipo de algo é você agrupar determinado número de itens em um grupo específico que vai separar outros itens desse grupo por características que distinguem um ao outro. Então, a gente pode pensar em tipos de sexo de maneiras diferentes, até porque a gente pode pensar em tipos de relação que pode haver sexual e olhar a relação sexual de formas diferentes. A gente pode pensar, por exemplo, em posição, em como abordar. Então, quando nós falamos da visão da Bíblia sobre os tipos de sexo, eu preciso, às vezes, falar aquilo que é óbvio. E o que é óbvio é que pela Bíblia, segundo Gênesis 2, vai dizer que deixará o homem o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. O que isso significa? Nesse texto está explícito que o relacionamento pela Bíblia de casamento e entre relação sexual deve ser heterossexual entre um homem e uma mulher. Isso também depois é realçado por Jesus no Novo Testamento. Além disso, é um casamento monogâmico, ou seja, não existe mais de um parceiro. Nessa imagem dá uma correntinha a nível didático, mas monogamia não significa que você está acorrentado a outra pessoa. Eu acho que é uma coisa mais bela do que isso, a forma de representar a monogamia. Mas aqui eu acho que deixa mais claro e passa a mensagem de forma muito mais direta. Além disso, a Bíblia deixa muito claro que é entre humanos, né? Animais, esse tipo de relações chamadas bestiais, está totalmente refutada e é muito criticada pela Bíblia no livro de Levítico e até no Novo Testamento e 1 Coríntios. Além disso, o casamento e a relação sexual foi feita para ser executada dentro do casamento. Então, o conselho aqui vai para os que são casados e aqueles que são solteiros ou que estão namorando deve aplicar isso ou pensar mais sobre isso quando estiver casado. Então, como eu falei, tipos de sexo estaria associado a elementos ou tipos de relações sexuais que distinguem uma relação sexual de outra, que é isso que significa tipo. A gente pode pensar em questão de posição, pode pensar em diversas formas. Aqui eu não vou falar de posição, meu foco não é esse. Por quê? Porque embora apareçam alguns gurus, apareçam alguns pastores falando, tentando restringir o sexo, a relação, a posição papai e mamãe, ou a outros tipos de posições, eu quero deixar claro que a Bíblia não interfere em nenhum momento nisso. Estando dentro daquele padrão citado anteriormente, qualquer posição é válida. A única regra e princípio bíblico é o princípio da consensualidade, ou seja, precisa haver diálogo entre o casal e precisa haver um consenso sobre aquilo que está fazendo. A partir do momento em que um se sente usado como objeto, deve comunicar ao outro e o outro deve respeitar a decisão do seu cônjuge, partindo para uma outra posição que a pessoa se sinta menos usada ou como se fosse um objeto. E aí, claro que isso vai dar consciência de cada pessoal do casal e vai ter casal que não vai ter problema de consciência relacionado a isso. Então, seria totalmente liberado para esses casais que não têm problema de consciência qualquer tipo de posição. E porque eu não vou falar sobre as posições, deixando claro que a Bíblia não interfere nisso e que existe um número de possibilidades, até porque um casal que vai ficar casado por muito tempo, às vezes não pode deixar a relação sexual cair na monotonia. Então, isso é uma forma de sair da monotonia na vida ativa sexual dos dois. E sobre que eu não vou especificar sobre as posições sexuais, é porque é só você colocar na internet Kama Sutra, posições, que vai aparecer um monte de imagem, um monte de informação ensinando as posições diferentes. Então, eu só iria repetir o que já está descrito. Então, não vale a pena discorrer a respeito disso. E agora, vamos entrar nos tipos de sexo que eu quero falar, que é o tipo de sexo que está relacionado ao como o órgão genital masculino ou feminino estará sendo utilizado no outro, ou o outro estará, de certa forma, abordando esse órgão. E aí, então, por exemplo, temos o que é chamado sexo oral, que seria o sexo que tanto o homem ou a mulher utiliza a boca para estimular o órgão sexual do outro. Temos o sexo que é chamado anal, no qual o homem penetra o seu órgão genital masculino no ânus feminino. E temos o sexo vaginal, que seria o sexo mais natural,
que é o sexo em que o órgão masculino estará penetrando o órgão reprodutivo feminino, e se não houver nenhum tipo de prevenção, se a mulher estiver no período fértil, existe a fecundação do espermatozoide no óvulo, que vai gerar, no futuro, um bebezinho. Então, as posições teológicas a respeito disso são 3 visões que eu classifiquei aqui, que é a visão tradicional, a visão intermediária e a visão mais liberal. E por que isso aqui é discutido? Porque a Bíblia dá alguns pitacos a respeito daquilo que é permitido ou não na relação sexual, nesse sentido, de como utilizar o órgão sexual e como ele vai ser estimulado durante a relação. Então a Bíblia faz algumas alusões a respeito disso, mas isso aqui é uma coisa muito discutida e mesmo cada um com sua posição, eu acho que o ideal sempre é respeitar do outro. Eu, por exemplo, tenho uma visão intermediária, mas nem por isso eu vou ficar importunando quem é liberal ou mais tradicional.